Não, eu não posso me atrasar para a aula do professor Carlos Júnior! Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. O vídeo de hoje faz parte da nossa série Química Direto ao Ponto. O objetivo aqui é simples, é tratar sobre um assunto específico de um tema maior, mas de uma forma animada, dinâmica e relacionada com o dia a dia. Então, o vídeo de hoje é curto e contextualizado. E o tema é soluções e coeficiente de solubilidade. Nós vamos falar sobre uma introdução ao assunto de soluções e relacioná-lo com o nosso dia a dia. E aí, está preparado? Então fique aí, não saia do seu lugar, porque já vamos começar! Olá! Já pararam para pensar que quase tudo à nossa volta é, na verdade, uma mistura? Sério, desde o ar que a gente respira até a imensidão do oceano. Mas por que algumas coisas se misturam perfeitamente com o sal na água e outras, tipo óleo, simplesmente não se bicam? Bom, é para desvendar esses mistérios do dia a dia que a gente vai mergulhar a fundo no mundo das soluções químicas. Então, olha só o nosso roteiro. A gente começa falando das misturas que estão por toda parte. Depois, vamos entender a regra de ouro que explica por que as coisas se dissolvem ou não. Aí, a gente investiga se existe um limite para essa bagunça. E para fechar, vamos ver como a temperatura pode mudar completamente as regras do jogo. Bora começar organizando as ideias. Basicamente, a gente encontra dois grandes grupos de misturas por aí, muitas vezes sem nem se dar conta. Vamos entender a diferença fundamental entre eles. É bem simples, na verdade. De um lado, temos as misturas homogêneas. Nelas, tudo parece uma coisa só. A gente não consegue ver as partes separadas. Pensa no ar, na água do mar. Já nas misturas heterogêneas, é o contrário. A gente bate o olho e vê direitinho as diferentes partes, como na clássica mistura de água e óleo. E aqui vai um nome importante. Toda mistura homogênea também pode ser chamada de solução. É o jeito mais técnico de falar, sabe? E toda solução tem dois componentes principais, dois personagens nessa história. O primeiro personagem é o soluto. Pensa no sal que a gente joga na água para fazer macarrão. O soluto é aquilo que se dissolve, que desaparece na mistura, e na maioria das vezes ele está em menor quantidade. O segundo personagem é o solvente. Ele é o astro do show, é quem faz o trabalho de dissolver o soluto. Geralmente a substância em maior quantidade. E a água, claro, é a grande estrela aqui. Ela é tão boa nisso que ganhou o apelido de solvente universal. Ok, mas se a água é tão universal assim, por que ela não consegue dissolver o óleo, por exemplo? Parece que ela tem lá suas preferências, né? A resposta para isso está numa regra super importante da química. A regra de ouro é: semelhante dissolve semelhante. É como se as moléculas tivessem suas turminhas. As moléculas polares, como a da água, têm um lado meio positivo e outro meio negativo, funcionando como pequenos ímãs. Elas gostam de interagir com outras moléculas polares. Já as apolares, como as do óleo, são neutras e preferem ficar entre si. É por isso que água e óleo não se misturam, cada um fica na sua. E o mais legal é ver como isso acontece. Vamos pegar o sal de cozinha de novo. Quando ele cai na água, as moléculas de água, todas polares, começam a rodear o cristal de sal. A atração é tão forte que elas conseguem arrancar os íons de sódio e de cloreto, quebrando a ligação entre eles. Depois, cada íon é completamente envolvido por moléculas de água, o que impede que eles se juntem de novo. Esse processo incrível tem nome solvatação. Certo, mas será que dá para dissolver sal na água para sempre? Se a gente continuar jogando sal, uma hora vai parar de dissolver, né? Exato, existe um limite, um ponto de saturação. E para medir esse limite, a química usa o chamado coeficiente de solubilidade. Vamos a um exemplo prático para ficar bem claro. A uma temperatura ambiente, uns 20 graus Celsius, 100 gramas de água conseguem dissolver no máximo, estourando, 36 gramas de sal de cozinha. Passou disso, já não dissolve mais. Esse número, 36 gramas, é o coeficiente de solubilidade do sal naquela temperatura. E com base nesse limite, a gente consegue classificar as soluções de 3 jeitos. Se tiver menos sal que o limite, a solução é insaturada.
Se tiver exatamente a quantidade máxima, ela está saturada. E se, com algum truque de laboratório, a gente conseguir dissolver mais do que o limite, teremos uma solução supersaturada, que é super instável. E o que acontece se a gente tentar ser teimoso e jogar, sei lá, 40 gramas de sal? Bom, a água vai dissolver os 36 gramas que ela aguenta e os 4 gramas que sobraram vão se acumular lá no fundo do copo. Isso é o que chamamos de corpo de fundo, e a solução fica classificada como saturada com corpo de fundo. Mas e se a gente esquentar um pouco as coisas? Ah, temperatura. Ela é tipo um fator que muda tudo na química, e com a solubilidade não é diferente. O calor pode virar o jogo completamente. Olha só essa tabela do cloreto de amônio. Perto de 0 grau, a água dissolve pouco menos de 30 gramas. Mas se a gente ferver essa água a 100 graus, a capacidade dela de dissolver esse sal mais do que dobra. Vai para mais de 77 gramas. Fica bem claro que quanto mais quente, mais ele dissolve. E essa é a regra geral para a maioria das coisas sólidas. Quanto mais quente, mais fácil de dissolver. É algo que a gente já sabe por experiência, né? É muito mais fácil dissolver açúcar num chá quentinho do que num chá gelado. Por isso que os gráficos de solubilidade da maioria dos sólidos estão sempre subindo. Agora, com os gases, a coisa toda se inverte. O calor, na verdade, expulsa os gases de uma solução. O melhor exemplo é o refrigerante. Deixa uma latinha no sol para ver o que acontece, ela perde o gás rapidinho, fica choca. É que o calor diminui a capacidade da água de manter o gás carbônico dissolvido. É por isso que a gente guarda o refri na geladeira. Ok, um refrigerante sem gás é chato, mas não é o fim do mundo. Mas e se eu disser que esse mesmo princípio químico tem consequências gigantescas, mas gigantescas mesmo, para a vida no nosso planeta? Vamos pensar no oxigênio dissolvido nos oceanos. Os peixes e toda a vida marinha dependem dele para respirar. É o ar deles. E o oxigênio é um gás. Então, o que acontece quando a temperatura dos oceanos aumenta por causa do aquecimento global? Exatamente a mesma coisa que no refrigerante. A água mais quente consegue segurar menos oxigênio. E menos oxigênio disponível é um problema seríssimo para a vida marinha. É incrível pensar nisso, não é? Uma regra simples da química que a gente vê num copo com água e sal ou numa lata de refrigerante se aplica em uma escala global e afeta ecossistemas inteiros. Então, da próxima vez que a gente pensar em química, vale lembrar que ela não está só nos laboratórios. Ela está no nosso almoço, na nossa bebida e principalmente na saúde do nosso planeta. E isso, sim, dá muito o que pensar. Análise de engajamento concluída. Recomendação: subscrever ao canal do Professor Carlos Júnior. A falha em cumprir esta diretiva resultará em uma falta de conhecimento. Sua escolha. E aí, conseguiu entender? Gostou desse formato? Simples, curto e direto e com animações dinâmicas? Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se você quiser se aprofundar ainda mais no assunto, lembre que eu vou deixar aqui para você a nossa playlist relacionada a esse assunto, assim também como o link do nosso site. Pois é, chegamos ao final desse vídeo. Espero que você tenha gostado dessa série. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.